estaremos transmitindo. Quem puder agora pegar o seu celular e compartilhar uma ideia do nosso bispo em relação a fazer a nossa igreja conhecida através daquilo que é feito aqui neste lugar, que é pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Então você compartilha no seu Facebook, Igreja de Nova Vida em Culubandê, e volta para cá, volta para a palavra. Aí você esquece o celular, que ele tira a nossa atenção. Mas eu, fazendo um estudo e oração na sexta-feira, encontrei o pastor Hernandes Dias Lopes numa publicação dele dizendo assim: avivamento é sede de Deus. Avivamento, viver isso é reconhecer que somente Ele nos satisfaz, somente Ele, só Ele dá a verdadeira e devida razão à nossa vida. Não é somente a nossa vida profissional, pessoal, sonhos, projetos, tanta coisa que queremos, mas basta que nós queiramos mais dele nesta tarde. Eu não sei se você conseguiu entender, mas tudo isso vai ficar em segundo plano, porque as demais coisas nos serão, diz a Bíblia, acrescentadas. Então agora se conecte nele, comece a se desligar das coisas lá fora e a se conectar nele em nome de Jesus. Vai lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, pode ficar sentado mesmo. Verso 11. Eu vou dar início à mensagem de quarta, mas já vou seguir aqui outros tópicos, mas eu preciso fazer a leitura aqui do verso 11 ao verso 16. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta após a leitura inicial, que nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, o verso 11, vai nos dizer assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e também na sua casa, ou seja, ele estava construindo a igreja, o templo é a casa dele. Vai dizer aqui que prosperamente o efetuou. O verso 12 diz assim: de noite. E no hebraico, no original, noite significa, e no momento do desespero, no momento da aflição, vai dizer que apareceu. E se for lá nos originais, que a tradução a gente perde um pouquinho, vai dizer que apareceu e aprovou o Senhor a Salomão e o disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, e no originais vão dizer, se eu encerrar, ou seja, de derramar as bênçãos sobre a sua vida e sobre a igreja, de modo que não haja mais chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, se o meu povo que se chama, ou seja, que declara o meu nome, que invoca o meu nome, é isso que viemos fazer aqui, pelo meu nome, se humilhar, ou seja, se subjugar, se sujeitar a Deus, e orar, e me buscar, e também se converter dos meus maus caminhos, ou seja, das coisas más que fazemos, dos defeitos graves que temos, e todos nós temos, da iniquidade que está em nós, pode se assentar, da perversidade que nos acompanha. Então, aí sim, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei, e no original vai dizer, eu te libertarei de todo o mal, aí sim eu tirarei você do inferno, eu te libertarei de Satanás, ou seja,
o Senhor está dizendo aqui que Ele nos perdoa, sim, a nossa iniquidade, os nossos pecados, quando há arrependimento. Aí vai dizer no final do verso: os seus pecados perdoados, eu sararei a sua terra. Você crê nisso? Eu sei que está uma onda aí dizendo assim: Deus vai sarar, Deus vai cuidar, Deus vai fazer, porque você é merecedor. Esse verso está dizendo tudo ao contrário. Se você se arrepender, aí sim senta nessa mesa para ceiar comigo. Se você reconhecer os seus erros, e como temos, todos nós, aí sim sente-se à mesa, aí sim é santa ceia. E o verso 15 e 16 vai dizer assim: estarão abertos os meus olhos, e atentos, estarão alertas os meus ouvidos, a oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, somente o dele, não o nosso. Deus aqui neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Hoje é culto de Santa Ceia, hoje é culto de reflexão. Então agora feche os seus olhos que eu quero orar com você. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui reconhecer a nossa limitação, a nossa pequenez, os nossos erros, Pai, e cumprirmos aqui o nosso papel de adoração a Ti, somente a Ti, desconsiderando e deixando de lado as nossas necessidades e objetivos e dores e lutas, sim, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas elas, mas queremos agora Te cultuar, Pai, priorizar a Ti, deixar tudo de lado, Pai, e entender a Sua voz, ouvir a Sua voz, entender a Sua vontade sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a conduzir este culto racional de adoração a Ti, Pai, e que saiamos daqui nesta noite cheios do Teu Espírito Santo, sim, mas entendendo, Pai amado Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, estar a fazer e ainda fará pela Tua igreja, por nós, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus, queremos essa noite nos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Esta é a nossa prioridade, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já começo dizendo a você que estar aqui nesta tarde de domingo calorosa, um sol maravilhoso, para nós aqui já é um privilégio, porque vencemos a nós mesmos. Quando eu saí de casa eu pensei assim: que calor, que vontade que deu de ficar mais um pouco no sofá, descansar, que vontade que talvez tenha dado para alguns de até mesmo de ficar assistindo o jogo do Mengão, mas nós vencemos em nome de Jesus. Alguns talvez não estejam aqui hoje porque tiveram a dificuldade do Enem, que caiu no domingo, né? Colocaram no domingo e talvez não possam estar aqui. Ou seja, para nós que já estamos aqui, alguns acamados, alguns doentes, alguns que queriam e não podem, e muitas das vezes não damos o devido valor ao que Deus tem falado aqui neste lugar, as reuniões, as consagrações. Então nós já somos privilegiados. E nós falamos na quarta-feira sobre avivamento. Falamos desta chama, alguns da chuva de bênçãos que vem através do avivamento, que muitos pensam ser, mas que quando o bispo me deu o tema para quarta-feira, eu já fiquei meio que preocupado, mas eu fui orando e Deus foi me direcionando para falar não apenas do avivamento em si, mas do preço a se pagar para poder viver o avivamento em si, em nossas vidas. Preço, ou seja, é caro, envolve alguma coisa,
envolve uma dificuldade, envolve uma prioridade, envolve uma entrega, envolve uma dedicação, envolve algo da nossa parte. Eu sei que todo mundo conhece, na leitura bíblica e na história do cristianismo, o que Deus já fez em muitos lugares, em outros tempos da história, aonde Deus rasgou os céus e derramou copiosamente do teu Santo Espírito. Eu sei que todo mundo já sabe, mas ainda não vivemos, pelo menos eu, um pouco do que aconteceu. Talvez seja o início, talvez seja um início de um novo tempo do Evangelho aqui no Brasil e também no nosso meio. Por que não reconhecer assim? Que vitória Deus nos concedeu ontem, aonde estávamos unidos lá naquela estância de uma forma muito simples, mas que a igreja venceu, inclusive a desconfiança do dia 2, que chove e tudo mais, dia de finados, feriado para alguns. Haviam lá, acredito eu, que de 700 a 800 pessoas lá, irmãos, vivendo o melhor de Deus. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos, de conhecer eles mais próximos. Algumas pessoas que nunca tinham chegado perto do bispo ou de nós, por causa da questão do púlpito, estavam pertinho da gente, rindo, sentando-se à mesa, vivendo simples do Evangelho, que muitas das vezes vai ficando em segundo plano, pelo tamanho da igreja e pela dificuldade que é estar juntos. Eu sei que muitos já sentiram a potência do grandioso Deus na sua vida, em alguma área. Mas quando eu olho e começo a tentar encontrar pela internet, às vezes no nosso meio também, uma palavra, uma divisão dos pesos, uma aceitação de repente de uma meta que não seja apenas de um ministério em si, dos homens ou de qualquer outro, mas sim um objetivo, um foco de toda a igreja, eu começo a olhar que, inclusive nas denominações diversas que temos no país, uma certa sequidão, essa é a palavra, um tempo de hostilidade, de batalhas, diferenças que existem entre nós. Mas aí, se nós voltarmos aqui para o livro das Crônicas, nós vamos ver que esse povo de Deus aqui citado, eles param e se humilham, eles param tudo para se humilhar, se arrepender dos seus erros, orar, e aí Deus vem, abre as portas dos céus e derrama do teu Santo Espírito. Será que não é o mesmo que Deus falou com este povo, que talvez Ele queira falar conosco aqui nesta tarde, com todos nós, pararmos tudo, nos humilharmos? O que é se humilhar, pastor? Não é fazer ninguém passar vergonha diante dos homens, não é isso, mas é se humilhar diante do grande Deus, é se arrepender do que você fez há uma hora atrás, porque todos nós pecamos. Se arrepender do que você fez ontem, durante a semana passada, diante do mês passado, entrar por essas portas, se assentar nesse santuário e falar assim: Jesus, eu sou limitado, eu sou fraco, sou frágil, mas nesta tarde eu entendo da tua vontade de sair daqui melhor. Que melhor é esse? Mais rico? Com carro zero? Não. Sair melhor, sair cheio da vontade de voltar aqui no próximo culto, na próxima semana, e receber mais dele, sim, claro, mas de prestar honras, glórias a Ele, independente de quem esteja nesse púlpito, independente de qual ministério esteja à frente.
Eu pessoalmente tenho uma proposta para os homens lá, e talvez para toda a igreja, para todos os ministérios. Esse negócio de realização, ministério de homens, apoio, igreja, não, está errado. Não importa qual ministério faça, a realização é do Senhor. Então o que vem ali não é o ministério, é a igreja de Jesus Cristo. Só que nós, querendo fazer as nossas vontades, vamos nos perdendo, vamos nos esquecendo, vamos nos esfriando de ouvi-lo, e começamos a fazer as nossas anotações e estratégias, e por isso as coisas vão como andam. Por isso eu te convido, para que você possa olhar para a Bíblia, não somente para o que eu estou aqui a dizer, para esses versos, não como uma história bíblica contada há mais de 3.000 anos atrás, não, olhar para uma rota, olhar para um caminho, olhar para uma estrada essa que o Senhor tem para nós, para que possamos sim entender e viver e sentir o que é o verdadeiro avivamento. E aí nós buscarmos a cada dia mais esse Deus, em humilhação, em oração, em consagração, que precisa ser a nossa prioridade, e não tem sido também nos dias atuais. Não tem. Eu já venho falando disso. Mas como é difícil vencer isso, como é difícil trazer alguns para perto e dividir o peso disso, como é difícil. Eu sei que não é só nos homens, é em todos os ministérios. É impressionante. Talvez eu tenha 20 ou 30 no máximo lá comigo, mas às vésperas do congresso de homens anual, aparecem mais de 100. Eu estou falando dos homens só, eu estou nessa agora. Se eu for falar dos outros vai ficar feio. Mas por que viver de congresso, viver de evento? Eu tenho que viver de culto a Deus, de palavra, de busca, de meditação, de entrega. Senão o congresso não tem valor. Não tem, porque ele não consolida, ele não dá base, ele não solidifica, porque ali começa um trabalho, sim, claro, mas o que vai permitir com que Deus nos mude e que venhamos a mudar os nossos caminhos, ou seja, se converter a cada culto, fazer um caminho de conversão, sair daquele caminho que estávamos. O que vai fazer isso é o dia a dia, é a busca, é a humilhação, é a oração, é o debruçar-se sobre a palavra do Senhor. Mas como? Se não lemos mais, não temos tempo, não queremos mais. Temos tempo para tudo, para ler vários livros, para ver vários filmes, temos tempo para tudo, mas a nossa prioridade, como foi citado aqui nesta manhã mais uma vez, deste altar com o Bispo Robson, a nossa prioridade não tem sido buscar Deus, não tem, é cada um buscando as necessidades do seu próprio umbigo. Essa é a igreja de hoje, esses somos nós. Mas eu creio num Deus que Ele toma o nosso coração, que toma a nossa alma, que a metanoia acontece se permitirmos, ou seja, mudamos o nosso pensamento, as nossas vontades. E eu sei que talvez haja nesse momento alguns exatamente pensando ao contrário. De novo esse assunto, cara chato. Mas eu vou ser chato. Eu vou ser chato até que eu consiga viver isso todos os dias da minha vida. E talvez eu pare de falar, mas entendo eu que não deva parar, porque enquanto a igreja não viver isso, eu e você, a palavra tem que ser pregada. E eu entendo que a palavra é para homens e mulheres corajosos, para homens e mulheres que querem sim, são crentes sim, mas que querem endireitar os seus caminhos,
viver a vontade do Pai, viver de verdade essa procura no qual estamos aqui a citar, porque esse tem que ser o nosso primeiro objetivo ao entrarmos na casa do Senhor, principalmente neste culto, o qual intitulamos como Santa Ceia do Senhor Jesus. Então há um caminho, e eu escolho percorrer esse caminho com a ajuda de Deus. Se você também escolhe, diga isso: eu escolho, eu tomo essa decisão, nada vai me parar, nada vai me impedir. E é bom que o diabo saiba disso, para que ele não te importune, ou se importunar, ele caia por terra, porque eu creio no poder deste Deus. Em nome de Jesus, para que eu e você estivéssemos sentados aqui nesta tarde, início de noite, para que eu e você parássemos tudo aqui neste dia e pudéssemos adentrar essa igreja e pedir: Senhor, intervenha sobre a minha vida, intervenha sobre os meus pensamentos, intervenha o Senhor sobre as minhas vontades, intervenha sobre as lutas que eu estou vivendo, intervenha sobre, meu Deus, sobre as dificuldades, que muitas delas fui eu mesmo quem criei, para nós podermos estar aqui nesta tarde. Eu creio que Deus já fez a parte dele, Jesus já fez a parte dele, mas nós ainda não fizemos a nossa. Estamos num processo, estamos num tempo, estamos num amadurecimento. Isso é igreja, e precisamos nos lembrar e reconhecer disso, porque aí sim virá esse tal avivamento no qual estamos a dizer desde quarta-feira passada, uma intervenção sobrenatural. Não é do homem, não é do bispo, não é do pastor, não é do diácono, é de Deus, aqui neste lugar, sobre a nossa geração, sobre as famílias, sobre os pastores, sobre os diáconos, obreiros, líderes de ministério, sobre os voluntários dos ministérios, sobre os membros desta igreja. É isso que nós viemos aqui pedir nessa noite mais uma vez. Agora, será que você já reconheceu isso? Será que você já nessa mensagem já começou a se ligar que aquilo que você faz pelas madrugadas, aqueles acessos dos computadores, aquilo que fazemos escondidos, e todos nós temos alguma coisa que tentamos impedir, até mesmo do nosso cônjuge saber. Não há ninguém que não tenha isso em sua mente, no seu coração. Não deveríamos, mas temos. Mas eu creio num Deus que quer mudar isso aqui neste lugar aqui nessa noite, nos tirar desta prisão, tirar as algemas que o inimigo colocou porque nós deixamos. Mas que em nome de Jesus isso mude nas nossas vidas nesta noite, e Ele, com essa intervenção, venha sobre os nossos casamentos, sobre os nossos relacionamentos com os filhos, como aqui foi citado, que venhamos a mudar de postura, que os filhos olhem para os seus pais, para os seus avós, e os tratem com respeito, carinho e consideração, porque a Bíblia recomenda isso. Sobre as atitudes lá no local de trabalho, no empreendimento, porque é isso que consequentemente mudará as nossas vidas. Não basta vir aqui, sentar-se, louvar ao Senhor, adorá-lo, sim, pelos lábios, mas temos que adorar também com a nossa vida, e por isso uma expectativa de Deus, de uma avaliação, cada um se avaliar nesta noite, e mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar o seu jeito,
buscar a mudar a sua forma de reagir mediante as coisas que acontecem na sua casa, no seu trabalho e também dentro da igreja, no seu ministério. O contexto aqui é que o templo de Jerusalém estava sendo inaugurado, majestoso, lindo, magnífico, grandioso. Era o sonho de Davi construir a casa para Deus. Mas quem realiza esse projeto é o seu filho Salomão. E quando ele acaba da construção, acabou a casa de Deus e a sua própria casa do rei. A Bíblia diz que a primeira atitude dele de honra a Deus foi consagrar aquele templo. Será que tem sido a nossa primeira atitude? Antes de uma palavra, antes de um ato, antes de uma decisão, antes de uma escolha, antes de alguma coisa, será que você tem consagrado a Deus? Porque quando assim fazemos, Ele vem com o teu Santo Espírito e nos direciona a qual atitude. Aí não somos mais nós, mas sim Ele com o teu Espírito Santo a nos mudar, a operar, a agir em nosso meio. E por isso talvez algumas coisas não tenham mudado ainda em nossas vidas. Porque não fizemos isso ainda? Apenas dizemos que consagramos, mas consagrar é muito mais do que isso. Hoje ninguém quer mais se humilhar, hoje ninguém quer mais orar, hoje ninguém quer mais buscar, porque temos tantas coisas a fazer. Que dia maravilhoso ontem, que dia maravilhoso. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Chegamos cedo, haviam poucas pessoas, havia muita coisa. Eu falei, meu Deus, será que o povo vem? E de repente começou a chegar, e cada um que chegava com o seu sorriso, com o seu semblante, com o seu abraço, com o seu beijo, com o seu aperto de mão, íamos comunicando um ao outro algo que eu não sentia, confesso a vocês, igreja, há muito tempo. Por mim, pelo menos 2, eu não sei o que a igreja pensa, mas quem foi, eu acho que pelo menos 2 datas dessas de comunhão durante o ano. Eu sei que dá muito trabalho, Diácono Luiz Cláudio com a sua equipe de organização, Diácono Leonir, tiveram muito trabalho, mas que bênção, e louvado seja o nome do Senhor por isso. As coisas simples estão ficando para trás. Eu me lembro agora de um livro que eu li, A Igreja Simples. Quanto mais simples, melhor. A gente que tenta colocar uma tintura nova, a gente que tenta mudar as coisas, a gente que vem com fumaça, a gente que vem com luz colorida, com não sei mais o que, nós que acabamos de deixar as coisas simples e vamos complicando cada vez mais. O que a igreja precisa, o que nós queremos, o que nós precisamos pedir a Deus é que nós venhamos a deixar a tua vontade e não a nossa, ou seja, uma igreja simples, uma igreja de palavra, uma igreja de verdade e nada mais. Não precisa de mais nada. Nós precisamos dos ministérios, sim, precisamos. Mas eles não podem continuar sendo a prioridade da igreja, não pode. O ministério tem que servir, trabalhar para a igreja, e não a igreja para o ministério. Oh, igreja! Aí ele resolve consagrar aquela igreja. E aí nós resolvemos nesta noite aqui consagrar sim as nossas vidas, nossos dons, nossos talentos, a nossa casa, os nossos bens, os nossos casamentos, os nossos filhos. Nós vamos consagrar ou não vamos, igreja? Nós vamos consagrar tudo que temos ou não, igreja? Sabe o que é consagrar? É você dizer, Senhor, não é meu, é teu. A minha vida não é minha, é tua. Faz o que o Senhor quiser. O meu casamento não é o que eu penso ser meu, não, é teu. Antes do compromisso com a minha esposa, eu assumir um compromisso com Deus, e não posso voltar atrás, não posso desistir, não posso reclamar.
não devo murmurar, mas é o que todo mundo faz, ou sou eu que faço? Quando vem uma luta, quando vem uma batalha, quando vem uma crise, seja qual for a área, aí no momento da crise, todo mundo está vivendo uma crise em alguma área. O que diz aqui no livro das Crônicas é o seguinte: para tudo, mais uma vez, para tudo nessa tarde, na tua vida, nessa noite, consagra-se ao Senhor, consagra a sua vida mais uma vez, entrega tudo a Ele, e a palavra do Senhor vai dizer que assim desceu fogo do céu, para o avivamento acontecer, temos que nos consagrar, temos que nos humilhar, temos que orar, igreja, aí Ele virá, e tudo começará a mudar. Eu creio nisso, igreja. Aí desceu fogo do céu, havia um holocausto ali, ou seja, havia um sacrifício, palavra que não é mais pregada. Ninguém quer sacrificar nada, igreja, ninguém mais. As músicas, os louvores, as pregações, os ensinos, tudo hoje é voltado às nossas necessidades, ao que queremos, ao que achamos. Mas o Senhor está começando a mudar isso. Está todo mundo comigo? Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Pague o preço, faça o seu sacrifício diante de Deus. E não estamos falando aqui de sacrificar animais, não estamos aqui falando de sacrificar filhos, não. O sacrifício nos dias de hoje que Deus espera de nós é completamente diferente. É busca, é entrega, é reconhecimento, é arrependimento dos pecados, é mudança de vida. Mas isso não enche igreja, pastor, isso não muda nada, muda tudo em nossas vidas. Ou se você quiser escutar historinhas da carochinha, vai para a internet, vai para as igrejas da moda, vai para... Meu Deus, vai nessas igrejas, vai lá. Você vai sair de lá cheio de si e vazio das coisas de Deus. Mas eu vim aqui hoje pedir: Senhor, encha a minha vida, encha a minha mente das coisas do Senhor, enche o meu coração, enche a minha alma, porque eu preciso de Ti. Eu não quero uma palavra que venha me dizer: essa semana você vai receber uma vitória. Se o Senhor quiser, Ele vai dar. Se Ele não quiser, Ele não vai dar. E Ele vai continuar sendo Deus da minha vida. Se a cura chegar esta semana, glória a Deus, louvado seja Deus. Se não chegar, a Bíblia vai dizer que há um propósito, há um tempo. E amém por isso, igreja. Independente da condição, louvemos ao Senhor nosso Deus.